67. Guild Wars. Capítulo 579. Torneio individual 8. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhando as duas ondas de energia colidiram no centro, explodindo para fora com uma enorme onda de choque que forçou os que estavam ao lado a cobrir o rosto. A onda de espada de Punch King foi destruída pela onda de Kid Kiran, que era como um canhão de ar comprimido. Em seguida, ele perfurou o torso do espadachim de Mana antes que ele pudesse reagir, acabando com sua vida com um tiro. Por um breve momento, o buraco aberto no meio de seu corpo permitiu ver o outro lado. E assim, Punch King se transformou em pixels. Kiran então retraiu calmamente o punho estendido, olhando para o local onde seu inimigo havia morrido com um rosto calmo, restringindo a energia interna e a energia nobre de sua linhagem. Vencedor da 8ª partida, Gently Lame, Kiran. O membro dos 5 generais então saltou do palco calmamente e ficou ao lado com os braços cruzados atrás dele. Ele teria sido uma estátua bonita, se não fosse Sublime Notion vindo e provocando-o por demorar tanto. Quanto a Punch King, ele reapareceu ao lado também, com um sorriso irônico no rosto. Pelo menos a luta deles foi um bom show e os japoneses estavam torcendo por ele em voz alta. Especialmente as damas gostaram dessa partida, pois puderam assistir dois rapazes bonitos brigando. Eles foram tão legais e suaves durante a batalha que muitos decidiram se tornar fãs de um dos dois na hora. Algumas senhoras selvagens até exibiram o homônimo da calcinha perdida dessa luta, fazendo com que o comportamento abatido dos sujeitos se dissipasse instantaneamente. Os rostos de todos os membros do Umbra ficaram bastante estranhos quando Amber anunciou a próxima partida. 9ª partida, Butlover Rambunctious vs Rapixolar. À esquerda, subindo no palco, estava um sujeito bonito, de cabelos verdes claros, cortados curtos, terminando logo na nuca. Ele usava um chapéu de arqueiro vermelho claro com uma pena branca saindo dele, como algo que Robin Hood seria pego usando. Seu rosto era uma mistura de angular e oval, tornando-o bonito de uma forma menos nítida e deslumbrante como Draco e mais suave, mas bonito como cobra. Seus olhos eram castanhos claros e sua pele era de cor creme. Seu traje era essencialmente uma mistura de armadura de couro verde escura com botões abertos, bem como uma armadura de tecido nas juntas. Ele tinha um cinto com uma flauta e uma gaita dentro, enquanto nas costas havia um alaúde amarrado. As senhoras que tinham acabado de desmaiar foram enviadas para o reino da felicidade mais uma vez graças ao belo colírio para os olhos, seu nome de usuário já subconscientemente esquecido. À direita, subindo no palco estava outro cavaleiro bem educado e refinado, que também era bastante atraente. Ele usava um manto de mágico justo e de cor azul suave. Não havia desenhos ou sigilos no manto, o que o tornava bastante simples. Em sua mão havia um grimório vermelho escuro que estava aberto o tempo todo, irradiando um miasma espesso que parecia ameaçador. Seu manto era sem capuz, permitindo que seu longo e sedoso ar negro caísse até os ombros, que estavam amarrados em um longo rabo de cavalo. Seu rosto era de natureza élfica, muito angular e longo. Suas mandíbulas eram magras, enquanto seus olhos eram ovais e curvados para baixo. Ele parecia os garotos bonitos de um bisounen, especialmente quando sorria daquele jeito gentil dele. Nota do autor: Rambuchi basicamente se parece com Matsuo Karin com 50% de desconto, enquanto Rapixolar foi projetado com base em Sasaki Kojiro, assassino do FSN original. Quando esses dois homens com tipos de atratividade drasticamente diferentes apareceram no palco, até mesmo alguns caras tiveram que fechar as pernas e começaram a questionar sua própria existência. No entanto, os membros da Umbra tinham expressões solenes enquanto estremeciam com a crueldade da IA. Tinha emparelhado dois companheiros que desempenhavam o mesmo ofício, mas em meios diferentes. Ambos eram mestres da linguagem, contando com ela para superar seus inimigos, Rambuto usando sua voz e música enquanto Rapixolar usava runas e escrita. Literalmente dois lados da mesma moeda. Se qualquer um desses dois tivesse sido colocado contra outro, eles teriam dificuldade em lidar com seus estilos de batalha únicos, mas aí os colocou um contra o outro. Não foi para facilitar as coisas para os outros,
mas simplesmente porque uma batalha entre os dois seria um grande espetáculo que aumentaria a qualidade de todo o torneio. Eles já sentiam isso desde as primeiras lutas, mas aí parecia ter configurado as coisas de forma a maximizar a satisfação dos telespectadores, mesmo às custas dos competidores. Isso deixou claro quão pouco a IA se importava com eles, tratando cada jogador no jogo como uma peça de xadrez para usar como quisesse. Só deu tratamento preferencial a Draco e Eva, ponto final. Todos os outros eram expansíveis, fossem parte da Umbra ou não, e isso estava em plena exibição para os membros principais da Umbra verem aqui. Depois de dar algum tempo ao público para tirar algumas fotos, Amber deu o sinal para o início da luta, e os dois competidores deram tudo de si desde o início. Rambunctious Butlover começou ativando todos os passivos de sua classe de uma vez, que se sobrepuseram e sinergizaram para produzir efeitos malucos que lhe trouxeram grande sucesso durante o evento do Abismo, especificamente, onde ele conseguiu convencer um monstro do vazio a cometer suicídio. Palavras enganosas, habilidade passiva efeito, fale uma série de mentiras e meias-verdades o tempo todo, fazendo com que todos os ouvintes sintam subjetivamente que suas palavras são pura verdade. Sweet Talker, habilidade passiva efeito, todos os inimigos que ouvem a fala do usuário ficam ligeiramente encantados e sua hostilidade diminui à medida que caem em breve torpor. Ele dedilhou seu alaúde e começou a cantar uma música, que enviou uma rajada de vento de seus pés que girou para cima, enquanto uma seta apontando para cima aparecia acima de sua cabeça. Habilidade de bardo de nível raro, linhas líricas. Anúncio da área local da guilda. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral do seu grupo através da música. O inimigo é intimidado por seu poder lírico. Todos os jogadores, ataque mais 50%, defesa mais 70%, velocidade mais 20%. Todos os inimigos, ataque menos 50%, defesa menos 70%, velocidade menos 20% ao mesmo tempo. Rambuti se fortaleceu e tentou o debuff Rapicholar, mas este torneio nunca foi baseado em turnos. Enquanto o membro central da Umbra estava ocupado, o mestre da guilda do Lorebinder não estava ocioso. Palavra de poder, reflexão. A palavra foi escrita no ar em uma fonte dourada e correu para atacar o debuff de Rambunctious, que estava passando para Rapicholar. Isso teve o efeito de negar o debuff que deveria ter atingido o Rapicholar, ao mesmo tempo que cancelou perfeitamente o buff anterior do Batlibard, já que os efeitos negativos foram refletidos de volta para ele. Rambuti não sofreu nenhuma reação negativa, mas essa demonstração de habilidade fez a multidão gritar de admiração com a jogada. No entanto, o membro principal não se incomodou com isso, em vez disso deu um sorriso. Ele sabia que cada palavra ou runa do Rapicholar era tão eficaz quanto a quantidade de mana que ele havia gasto, e refletir sua habilidade não poderia ter sido barato. Rapicholar também sabia disso, e foi por isso que ele não ficou feliz por ter conquistado o favor da multidão e franziu a testa profundamente. O uso de consumíveis foi proibido, impedindo-o de beber poções para reabastecer seu homem. Esta primeira salva terminou com sua derrota. No entanto, ele não tinha outras opções, já que a habilidade Lyrical Lenis era muito forte e ele não podia permitir que ela acontecesse, pois isso inclinaria muito a batalha a favor de seu oponente. Indisciplinado, porém, era um sujeito cruel e não pararia por aqui. Ele começou a dedilhar sua flauta mais uma vez enquanto se preparava para usar a habilidade incomum Lyrical Words, que não era nem metade tão forte quanto sua contraparte de nível raro, mas foi o suficiente para causar problemas ao Rapicholar. Rambut olhou para Rapicholar com um olhar provocativo, desafiando-o a refletir isso também, desperdiçando cada vez mais sua mana. Rapicholar ficou sem palavras pela falta de vergonha do sujeito, mas exibiu uma expressão cruel no momento seguinte. Ele então escreveu uma palavra no Grimório e deslizou para cima para mudar a realidade. Palavra escrita, silêncio. Imediatamente, houve um vácuo de som na área. O rosto de Rambut mudou porque ele não conseguia mais ouvir a própria voz e apertou a garganta. No entanto, ele percebeu que sua voz não havia sido afetada, mas sim que a área havia sido esvaziada de som. Esta foi a principal diferença entre as duas principais habilidades ativas do Rapicholar. Palavra de poder era uma habilidade direcionada, o que significa que era para atingir algo ou ser direcionada a algo. Por outro lado, a palavra escrita era mais uma habilidade AoE,
destinada a afetar o ambiente sobre uma pessoa ou coisa específica. O rosto indisciplinado ficou feio quando ele percebeu que suas habilidades de classe haviam se tornado inúteis. Pior ainda, o poder do próprio Rapcholar não foi afetado, já que ele usou a escrita como meio. A única verdadeira fraqueza de uma classe relacionada aos bardos foi exposta em toda a sua glória. De favorito para vencer, Rambut de repente se viu nas cordas e parecia que logo seria derrotado. Em uma batalha real, o Battlebar poderia simplesmente fugir diante de tais probabilidades. Infelizmente para ele, este era um torneio. Uma vez que ele deixasse a arena seria considerado como se ele tivesse desistido da luta. A área da palavra escrita também abrangia toda a arena. Pode-se ver que Rapcholar foi verdadeiramente meticuloso e implacável. Enquanto os torcedores da Inglaterra torciam e gritavam com entusiasmo para o Rapcholar aproveitar a chance para acabar com Rambut, o novo favorito aumentou a distância e parecia cauteloso quanto ao próximo movimento do outro. Isso chocou os espectadores, mas quando eles olharam para os membros centrais ao lado que observavam calmamente como se esperassem sua reação, eles sabiam que deveria haver mais do que isso. Esse foi realmente o caso. Para silenciar uma área tão grande e até mesmo afetar uma potência como Rambut, Rapcholar investiu cada gota de sua mana naquela runa. Mesmo que suas habilidades ativas saíssem do tempo de espera, ele certamente não poderia usá-las novamente. É claro que, como qualquer aula no Bondless, o Rapcholar não se limitava a habilidades ativas. Caso contrário, se todos eles estivessem em espera, ele deveria ficar ali e assistir enquanto era espancado até a morte. Ele também tinha uma forma de ataque automático, que consistia em usar runas selecionadas para atacar, defender ou apoiar. Palavras simples como atacar, bloquear, escudar, curar e assim por diante. No entanto, como era norma com ataques automáticos, o dano e utilidade eram quase nulos. Como Rapcholar poderia usá-los sem mana, eles eram necessários mesmo que fossem fracos. Usar uma runa de ataque em Rambut mal deixaria um corte em sua pele, mas ele não tinha mais nada em mãos enquanto esperava seu MP se regenerar. Ao vê-lo recorrer a isso, ficou claro por que Rapcholar havia dado um amplo espaço ao seu oponente em vez de se apressar. A outra razão, é claro, era porque Rambut não era apenas um bardo comum, mas uma variante lendária. Seus meios de ataque não se limitavam apenas à sua voz. Isso se manifestou na espada que ele desembainhou do cabo de seu alaúde, uma lâmina fina em forma de florete com ponta pontiaguda. Ele então floresceu de brincadeira um pouco antes de caminhar silenciosamente em direção ao Rapcholar. Ele pronunciou uma frase que Rapcholar facilmente leu como que os deuses do Boti favoreçam você, amigo, porque eu não o farei. O que deixou já silenciado o mestre da guilda ainda mais sem palavras. No entanto, ele teve pouco tempo para responder quando Rambut de repente avançou com passos rápidos, tentando cobrir a distância entre eles. Rapcholar nunca permitiria isso e usou suas runas de ataque automático para manter o sujeito afastado. No entanto, Rambut se esquivou de cada runa quando elas colidiram com ele, destruindo partes da arena com as quais colidiram. Mesmo que o ataque automático fosse fraco, Rapcholar estava no rank 3. Seria fraco se atingisse Rambut, que também era do rank 3, mas contra o ambiente ou qualquer pessoa abaixo desse rank, era um poder digno de um rank 3. Casa de força. Rambut continuou diminuindo a distância enquanto corria com a parte superior do corpo inclinada para frente e a espada segurada atrás dele. Rapcholar estalou e pulou para trás, começando a se mover enquanto lançava runas de ataque automático em um esforço para atacar Rambut até que sua mana se recuperasse o suficiente para usar uma habilidade adequada. O Battlebar não divertiu o sujeito. Em vez de se esquivar das runas, ele as atravessou cortando aquelas com as quais entrou em contato e ignorando seus efeitos ainda mais enfraquecidos. Rapcholar empalideceu quando viu Rambut aparecer diante dele como uma flecha solta, seu florete retido avançando como uma cobra prestes a morder a garganta de sua presa. Ele só conseguiu se atrapalhar para se esquivar e lançar uma runa de escudo ao mesmo tempo. Rambut naturalmente quebrou o escudo com um golpe com facilidade, mas ganhou tempo suficiente para Rapcholar fazer uma esquiva ruim que foi completamente deselegante. Ele tentou ampliar a distância entre eles, mas como alguém que investiu todas as suas estatísticas em int, sua velocidade superaria o membro principal.
Rambut dividiu o seu entre destreza para seu combate corpo a corpo e carisma para suas habilidades de bardo, o que obviamente era o motivo pelo qual ele era tão rápido e ágil para se esquivar de todas aquelas runas em primeiro lugar. Imediatamente, Rambut agarrou o sujeito pelo colarinho porque Rapcholar apareceu inadvertidamente perto da borda da arena e estava prestes a cair. Ele o puxou para trás, pois cair seria um fim muito embaraçoso. Afinal, a guilda Lorebinders ainda era afiliada da Umbra. Como tal, ele jogou o sujeito de volta ao palco. Rapcholar rolou no chão e abriu seu grimório mais uma vez, preparando-se para usar o pouco de mana que tinha para lançar uma habilidade e ter algum espaço para respirar. No entanto, ele teve que parar quando viu a ponta do florete de Rambut pressionando seu pomo de Adão. Com um suspiro, Rapcholar fechou seu grimório e curvou-se respeitosamente para Rambut, que retribuiu na mesma moeda. Amber aproveitou a deixa para declarar Rambut como vencedor, e o silêncio que havia sido colocado sobre a arena foi dissipado quando ambos os competidores foram expulsos do palco. A multidão inevitavelmente aplaudiu a batalha, pois independentemente de quem eles estavam torcendo, ambos os lados deram o seu melhor. As garotas que estavam apaixonadas pelo elegante Rapcholar ficaram tristes, mas aplaudiram com apreço enquanto as que preferiam o tipo rufião e vagabundo vaiaram para Rambut, amando sua natureza desavergonhada e sem escrúpulos. Os membros principais ao lado também aplaudiram. Sublime até disse ao Rapcholar que ele poderia selecionar 2 itens épicos gratuitos que poderiam ajudar a aumentar sua capacidade de mana e regeneração dos cofres da guilda após o torneio. Quando Joker reclamou de favoritismo, ela revirou os olhos e prometeu que ele também poderia fazer o mesmo. Apesar de ter colocado suas presas no garoto bonito cujo braço ela estava agarrando, ela era apenas uma garota também, e ficou de bom humor depois de ver 2 homens lindos brigando. Vencedor da 9ª partida, Rambunctious Butlover. A partida seguinte foi outra interessante, pois houve um leve desencontro. Apresentou uma batalha entre 2 partes que eram completamente opostas em estilo de luta, natureza e classe. 10ª partida, Noblisol vs Slight Breeze. Da esquerda veio Noblisol, que era um sujeito alto e musculoso que parecia um lutador de MMA. Seu rosto estava perpetuamente preso a uma expressão de determinação, como se o mundo estivesse atrás de sua vida e ele fosse lutar como um exército de um homem só, sem ceder. Ele usava um conjunto de armadura média que agora era personalizada em vez da armadura simples anterior, pois ele havia atualizado para um conjunto épico. O conjunto de armadura era vermelho sangue, brilhando com um leve brilho que fazia todos os espectadores estremecerem por um motivo inexplicável. Uma enorme espada estava amarrada em suas costas, quase metade do tamanho de um ser humano médio. Ele parecia um daqueles ridículos protagonistas de anime empunhando grandes espadas. Só que o comportamento de Noblisol adicionava uma camada de solenidade a ele. Sua pele era amarelo-avermelhada e ele tinha um bigode fino e uma barba por fazer no queixo. Seus olhos castanhos claros ardiam com força, enquanto seu cabelo ruivo, que estava cortado em um desbotamento, estava cuidadosamente penteado em uma mecha reta. Ele floresceu sua espada quando entrou no palco e mergulhou a ponta na arena, sacudindo todo o lugar e quebrando a área onde estava enquanto olhava para seu oponente com intenção de batalha. Por outro lado, Slight Breeze na verdade era uma mulher alta com feições élficas. Seu rosto era macio e cremoso, com um toque rosado. Ele tinha cílios grossos cobrindo os olhos verdes claros, bem como um nariz pequeno e lábios rosados. Seu cabelo castanho claro estava preso em um coque normal e, além do sorriso suave que mostrava sua natureza gentil, não havia nada de notável nela. Ela usava um conjunto de vestes azuis verdeadas e não empunhava nenhum cajado que se pudesse ver. Se estivéssemos falando sobre entradas, a dela não era mais fraca que a da Noblisol. Não porque fosse atraente devido ao seu volume ou ferocidade, mas por sua singularidade e charme. Slight Breeze estava flutuando. Ela era como uma fada graciosa que pairava no palco e pousava elegantemente enquanto pairava no ar, uma corrente de vento pairando abaixo de seus pés que a mantinha no ar. Era diferente de como Eva levitava onde quer que fosse. Eva fez isso de maneira imperiosa, como uma deusa que estava acima do mundo mortal e que não se dignaria a tocar a terra do mundo inferior. Poderíamos até dizer que o chão não ousava se levantar para tocar os pés de Eva. Para Slight Breeze, porém, ela era como uma pipa fluindo com o vento, não lutando contra o mundo, mas sim fundindo-se com ele e seguindo sua direção.
Nota do autor: Noble Soul é como uma versão buff de Azuma de Naruto e Slight Breeze é semelhante a Leafa de Sal, Guild Wars. Capítulo 580, Torneio Individual 9. Noble Soul teve o apoio dos ingleses, que deram a conhecer seus aplausos e elogios. Muitos adoravam seu comportamento valente e determinado, e sua estética o fazia parecer um cavaleiro da Távola Redonda. Um apelido já havia começado a circular para ele, que era Cavaleiro Vermelho. Muitos acharam que isso era bastante adequado, dada a sua disposição de cores. A única coisa que faltava ao sujeito era um nobre corcel para carregá-lo. Quanto a Slight Breeze, assim como Kotsumir, ela também foi um dos 8 membros expert originais da Umbra, apenas um nível abaixo dos membros principais. A variante épica de sua classe aeromancer anterior o chamava-se Cipide. Ela era, surpreendentemente, indiana, e seu povo aplaudiu ruidosamente. Afinal, ela era a única outra potência de seu país além de Kiran, então eles tiveram que dar tudo de si para representar seu país. Os dois lutadores se enfrentaram na arena enquanto Amber declarava que a batalha deveria começar. Imediatamente, Slight Breeze abriu os braços enquanto a atmosfera ao redor da arena se tornava turbulenta. Ventos fortes sopravam por todo o lugar enquanto ela sorria suavemente. Stupid, classe épica, rank 3, habilidades, manipulação semi-perfeita, passiva, espírito do vento, passiva, furacão, ativa, tempestade de lâminas de vento, ativa, invocação de aerosprites, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, EN 10, INT 30, SPR 25, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 110%. Dificuldade de classificação, 65%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer vento. Manipulação semi-perfeita, habilidade passiva. Efeito: o usuário é capaz de manipular livremente todas as formas de vento e gases ambientais com sua mente. Todos os movimentos ofensivos e defensivos criados através desta habilidade são aumentados em 15%. Espírito do vento, habilidade passiva. Efeito: como um espírito nascido da natureza para controlar o vento, você possui 50% de imunidade a todos os ataques que usam o mesmo elemento. Todos os seus ataques relacionados ao vento têm potência aumentada em 25%. Furacão, habilidade ativa. Efeito: invoca um enorme tufão que gira em espiral em alta pressão, danificando tudo em uma área de 20 milhas, impedindo que alvos pesados se movam enquanto alvos leves seriam puxados para o redemoinho. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 55 minutos. Windblade Storm, habilidade ativa. Efeito: evoca uma quantidade consistente e numerosa de grandes lâminas de vento que atingem uma área repetidas vezes por um período de tempo, cortando qualquer inimigo em pedaços. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 5 minutos. Aerosprit Summon, habilidade ativa. Efeito: convoca um grupo de espíritos do vento para ajudá-lo na batalha. Eles não possuem propriedades ofensivas, mas podem defendê-lo e apoiá-lo em todos os momentos de sua existência. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 1 hora. Slight Breeze ativou naturalmente sua habilidade Furacão para bloquear toda a arena. Imediatamente, os ventos cortantes forçaram Noble Soul a travar as pernas no chão para não voar, a mão direita segurando o punho de sua grande espada que ainda estava cravada na arena. Felizmente, ele fez isso ao entrar. Caso contrário, ele estaria realmente em uma situação difícil. Ele fechou os olhos ligeiramente para evitar que o vento cegasse, mas seu olhar nunca deixou Slight Breeze, que flutuava no ar sem qualquer escrúpulo. Isso fez com que seu rosto endurecesse um pouco quando ela realmente começou a se preocupar se conseguiria vencer esse sujeito. Ela acenou com as mãos, recusando-se a desperdiçar mais habilidades e preferindo usar esse período de 1 minuto para assediar seu oponente o máximo que pudesse. Como tal, ela usou sua manipulação do vento para formar pás de vento menores das profundezas do furacão para se lançar em direção à indefesa alma nobre, que não conseguia reagir de forma alguma, já que estava fazendo tudo o que podia para evitar ser levado e enrolado no ar. Assim que eles estavam prestes a atacá-lo, Noble Soul estalou audivelmente e um brilho brilhou em seus olhos enquanto ele murmurava. Na verdade, não é fácil enganar um membro da Umbra. Imediatamente, ele largou a espada e, antes de ser arrastado e feito em pedaços, ele rugiu tão alto que todo o estádio pôde ouvi-lo.
Eu sou o mais forte do universo. Imediatamente, uma espécie de onda de choque se manifestou em seu rugido que destruiu um ciclone e as lâminas de vento que se aproximavam, também cancelando a capacidade de Slit Breeze de voar e enviou em direção ao chão da arena, onde ela caiu sem cerimônia e gritou ao quebrar ambas as pernas. A multidão ficou em silêncio devido ao choque, sem compreender como as coisas mudaram em um instante. Os membros da equipe da Inglaterra, porém, pareciam já esperar por isso e suspiraram de pena da adorável senhora presa em agonia mortal na arena. Quanto a Noble Soul, ele puxou sua espada do chão da arena e a balançou casualmente por cima do ombro, sem demonstrar nenhuma piedade em particular. Um oponente era um oponente, fosse homem, fera ou gato. Herói, classe lendária, rank 3, habilidades, invencível, passivo, inquebrável, passivo, valor heróico, ativo, poder heróico, ativo, aura do povo, ativo, ultimate, ativo, postura, passivo, recipiente, passivo. Estatísticas iniciais, STR 50, Dex 20, End 40, Int 10, SPR 10, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 100% dificuldade de classificação, 65% armas de classe, qualquer grande. Habilidades de classe, qualquer aura, arma grande. Invencível, habilidade passiva efeito, seu corpo é forjado por suas tribulações e impede a destruição total e daqueles que você deseja proteger. Você extrai energia do seu desejo de sucesso para aqueles que você ama, dando-lhe mais 100% de HP, mais 200% de MP e mais 500% de vigor, foco e concentração. Inquebrável, habilidade passiva efeito, sua vontade é de ferro e nunca se dobrará nem quebrará por ninguém, especialmente quando suas crenças estão em jogo. A vontade de proteger, a vontade de amar e a vontade de lutar passam por você, dando-lhe imunidade a todos os feitiços e habilidades mentais, bem como resistência total a todos os efeitos de status. Valor heróico, habilidade ativa efeito, grite uma frase que aumente o moral de todos os aliados e os revigore para lutar mais e por mais tempo, a fim de salvar seus amigos e familiares que os esperam em casa. Esta habilidade redefine todos os tempos de recarga de habilidades para aliados em grupo, mas o lançador não poderá usar nenhuma habilidade pelas próximas 6 horas. Tempo de espera, 7 dias. Heroic Mute, habilidade ativa efeito, grita uma frase que revigora o usuário e destaca seu verdadeiro poder, bem como a supremacia que intimida o inimigo e o deixa cheio de medo e arrependimento por atacar os inocentes. Esta habilidade cancela todas as habilidades ativas e passivas de todos os inimigos que estão atualmente em batalha com o usuário e seus aliados, independentemente do alcance. Tempo de espera, 1 dia. Aura do povo, habilidade ativa efeito, você é a esperança do universo, a resposta para todas as coisas vivas que clamam por paz. Você é o protetor dos inocentes. Você é a luz na escuridão. As pessoas do mundo concedem a você seu poder, aumentando todas as suas estatísticas em 50%. Duração, 3 minutos. Tempo de espera, 3 dias. Ultimate, habilidade ativa efeito, reúna a energia dos vivos e dos mortos, do corpóreo e do etéreo, e libere tudo com um só golpe. A ativação e a animação desta habilidade dependem da situação específica do usuário, de seu inimigo e das circunstâncias gerais. Causa 1000% de dano. Tempo de espera, 1 dia. Postura, habilidade passiva efeito, como um nobre herói escolhido pelo mundo para salvá-lo, você treinou com um velho sábio eremita que vivia em uma cabana no topo de uma montanha. Como tal, sua habilidade com a arma em sua mão se torna poderosa o suficiente para derrotar seu inimigo final, concedendo a você mais 300% de dano a todos os ataques baseados em armas. Embarcação, habilidade passiva efeito, como um valente herói escolhido pelo povo para cumprir sua vontade, você tem sido repetidamente abençoado por seu amor e fé há muito tempo. Como tal, seu corpo desenvolveu um recipiente único que lhe permite armazenar essa energia de fé dentro de seu corpo, que o fortalece em todos os momentos, desde que você carregue a vontade das pessoas. Você ganha mais 300% de defesa. Noble Soul usou sua habilidade Heroic Mute, que era um trunfo que ele mantinha escondido no caso de ter que lidar com inimigos problemáticos da classe elemental, como Silen qualquer, Slit Breeze, Cold Summer e similares.
Essa habilidade os paralisaria no momento oportuno, já que eles tinham habilidades ativas problemáticas que poderiam abranger toda a área, bem como passivas que os tornavam capazes de controlar seu elemento à vontade usando sua mente e mana. Noble Soul estava atraindo a moça para usar suas habilidades ativas de uma só vez, para que ele pudesse cancelá-las todas, pois elas seriam enviadas para o tempo de espera. Como a partida tinha um limite de tempo de 3 minutos, seria o mesmo que incapacitá-los, mesmo que recuperassem suas passivas logo em seguida. No entanto, teve um efeito ainda melhor em Slight Breeze do que ele pensava. Sua natureza elegante a fez voar como se alguma fada tivesse voltado para mordê-la enquanto ela estava no ar. Isso cancelou sua habilidade de controlar o vento por uma fração de segundo, o que foi suficiente para atrapalhar seu controle. Chocada e confusa, ela não conseguiu se recompor antes de cair no chão, o que levou ao horrível resultado atual. Noble Soul se aproximou e planejou decapitar a moça para acabar com sua dor. Eles poderiam ser oponentes. Imparcial ele pessoalmente poderia ser, ela ainda era sua colega como membro da Umbra e ele não poderia perpetuar o sofrimento dela sem motivo. Ele levantou sua espada e a abaixou, apenas para ficar chocado ao entrar na arena. Noble Soul franziu a testa e olhou para cima para ver uma Slight Breeze ofegante que estava encharcada de suor e sangue, flutuando trêmula no ar enquanto suas pernas balançavam inutilmente. Desde que seus ossos esmagados se chocaram enquanto ela levitava daquele jeito, seu rosto estava preso em uma careta aterrorizante enquanto ela cerrava os dentes a ponto de sangue vazar de suas gengivas. Aquela dor era até mesmo calmante em comparação com o que ela estava sentindo. Abaixo. Imediatamente, a multidão ficou horrorizada com esta visão, impressionada pela tenacidade da adorável jovem que parecia tão delicada que poderia ser uma jovem princesa de alguma família rica. Os membros principais também exibiram expressões chocadas, bem como grandes quantidades de respeito solene. Havia um enorme abismo entre os membros principais e todos os outros na Umbra em termos de posição, mas os membros especialistas eram realmente outra coisa. Na verdade, eles estavam quase no mesmo nível de habilidade dos vários membros principais. O que os separava era o fato de que os membros principais eram obrigados a adquirir uma classe oculta, o que, salvo exceções especiais, só era possível através da alocação de pontos de estatísticas específicos que ninguém poderia controlar. Os membros principais não eram essencialmente melhores que os membros especialistas, mas foram mais favorecidos desde que a Umbra começou a recrutar, então a qualidade de sua existência a tornou mais tangível o que antes era uma pequena lacuna. Se Consumer tivesse uma classe lendária, ele teria perdido para Silen qualquer. Se Pantikin tivesse uma classe lendária, ele teria perdido para... Ok, sim, ele nunca venceria Kira. O próprio Noble Soul olhou com o queixo caído para a mulher pairando diante dele, que ainda estava se estabilizando, esquecendo-se de usar essa chance para atacar antes de se acostumar com a dor. Em vez disso, pela primeira vez em sua vida, Noble Soul sentiu seu coração que só abria espaço para a batalha bater de uma maneira estranha, enquanto a imagem da mulher estranhamente gentil, mas feroz, se imprimia ali. Slight Breeze usou o pouco de inteligência que tinha para lançar sua habilidade Windblade Barrage, bem como sua habilidade Aerosprit Summon. A arena tornou-se turbulenta com os ventos mais uma vez, desta vez em vez de girar em espiral. Uma barragem de grandes e grossas lâminas de vento arremessou-se em direção a Noble Soul de todos os ângulos, com o objetivo de despedaçá-lo. O sujeito saiu do transe e balançou sua espada larga, quebrando com facilidade todas as lâminas de vento que colidiam com sua espada obviamente épica. Noble Soul não se sentiu cansado de fazer isso, pois sua passiva aumentou sua resistência em 3 vezes. 3 fadas esverdeadas feitas de energia eólica apareceram ao lado de Slight Breeze, que lentamente estava delirando de dor. Após serem convocadas, 2 daquelas fadas brilharam com uma luz esbranquiçada que se conectou com o corpo de Slight Breeze. Link para a vida. Imediatamente, 1/3D do HP das fadas foi enviado para Slight Breeze, enquanto elas mesmas perderam esse valor. Isso funcionou como uma espécie de pseudo-cura, que restaurou o HP dos Slight Breeze que estava obviamente no vermelho. Com isso, suas pernas magicamente voltaram ao lugar e pareciam novas, mas o trauma em seu rosto dizia que esta seria uma experiência que ela nunca esqueceria. Caso em questão, ela não se atreveu a voar acima de 5 metros do solo. Ela se manteve firme nessa faixa e preferia morrer a voltar aos céus,
Mesmo que o que aconteceu antes não pudesse acontecer novamente por um dia inteiro. Noble Soul, que ainda estava pressionado, franziu a testa e ignorou as próximas lâminas de vento, permitindo-lhes atingir seu corpo enquanto ele estava confiante em suas defesas. Naturalmente, embora tenham causado danos respeitáveis, não conseguiram nem deixar marcas em sua pele, e o sujeito aproveitou a oportunidade para correr em direção a Slight Breeze. Slight Breeze viu isso e cerrou os dentes, flutuando mais alto para sair do alcance dele. Trauma ou não, ela se levantou, ou bem, flutuou, quando já havia caído, precisamente porque se recusou a perder tão cedo no torneio. O que começou a formar um bloqueio mental em sua mente foi suprimido à força, mas obviamente não foi suficiente, visto que Noble Soul já tinha a iniciativa em suas mãos. O sujeito deu um pulo e ativou sua habilidade, Ultimate. Imediatamente, Noble Soul subiu no ar onde Amber estava, fazendo a mulher ofegar de surpresa enquanto ele se afastava. Então, levantando ambas as mãos no ar, Noble Soul rugiu. Todos, por favor, compartilhe sua energia comigo. Naquele momento, pequenas partículas de luz foram removidas à força de todos nas arquibancadas, acumulando-se em uma bola dourada avermelhada acima das mãos de Noble Souls, que crescia cada vez mais a cada segundo. Vendo isso, Slight Breeze empalideceu e sabia que estava acabado. Ela não se preocupou em experimentar ainda mais sofrimento desnecessário e admitiu a derrota com uma cara cheia de desespero. Noble Soul cancelou a habilidade e voltou ao chão com um baque forte, criando crateras em toda a área sem sofrer nenhum dano. Ele então casualmente jogou sua espada por cima do ombro enquanto olhava para o abatido Slight Breeze com respeito. Amber declarou Noble Soul o vencedor, e ambas as partes foram transportadas para o lado da arena ao mesmo tempo. Quando isso aconteceu, todos os outros membros femininos do núcleo caminharam até Slight Breeze para ver como ela estava, mas se separaram lentamente quando viram Noble Soul se aproximando. Quando Slight Breeze o viu, seu coração pulou na garganta ao se lembrar da dor que sofreu sob as mãos dele. Ela sentiu que ele poderia ser ela para confortá-la, mas isso não faria sua dor desaparecer. No entanto, nada mal. Certifique-se de lutar comigo novamente depois que o torneio terminar. Foi tudo o que ele disse enquanto desviava o olhar, um leve rubor nas bochechas. Slight Breeze ficou sem palavras enquanto as outras senhoras sorriam e riam conscientemente. Quanto aos rapazes, todos esfregaram as barbas imaginárias como se tivessem entendido algo profundo. Vencedor da 10ª partida, Noble Soul. 11ª partida, Soldado Desdobrado vs Oekunt. Os membros principais tinham olhares estranhos quando a partida foi encerrada. Este não era mais um confronto baseado em classes, mas sim baseado em comportamento e disposição. Havia o disciplinado e imaduro soldado desdobrado de um lado e o inescrupuloso e o oligão Oekunt do outro. Para reforçar isso, o soldado desdobrado subiu imponentemente pelo lado esquerdo, parecendo suave como sempre. Ele era um sujeito relativamente alto, com 1,80 metro, bronzeado médio, olhos castanhos brilhando com nitidez. Ele tinha uma barba clara no rosto bem barbeado, bem como cabelo preto cortado rente. Pose disciplinada, com as costas retas. Do outro lado, havia um sujeito atarracado que tinha cerca de 1,77 metros de altura, o que o tornava bastante baixo. Ele tinha um rosto áspero que não poderia ser chamado de bonito, mas também não era feio. Ele não tinha um rosto simples, com suas mandíbulas afiadas, e como seus olhos também eram oblíquos. Ele simplesmente tinha feições duras como nariz achatado, queixo distinto, lábios ligeiramente grossos e pequenos olhos amarelados. Ele também tinha uma barba por fazer que não ajudava em sua aparência. Ele era um rosto que você sempre lembraria, e quando você ouvia a palavra Hooligan a qualquer hora do dia, seu rosto aparecia instantaneamente com a palavra. Ele usava um conjunto completo de armadura de couro marrom avermelhado cobrindo seu corpo, com muitos dispositivos estranhos amarrados em sua cintura, pernas e torso. Nota do autor: soldado implantado se parece com Reinhardt de Fire Emblem, enquanto Oekunt parece uma versão não careca e menos corpulenta de Leto de Witcher 2. O soldado desdobrado olhou calmamente para Oekunt, que sorria amplamente à sua frente. O escocês então insultou o grande comandante com ousadia. Bem, se não é o próprio comandante. Você recebeu alguma ordem para mim, comandante? Que tal você fazer um favor ao seu amado soldado e desistir, hein?
Wei Kun te perguntou enquanto ria ruidosamente. Guild Wars. Capítulo 581. Torneio Individual 10. Sublinhado. O soldado desdobrado simplesmente olhou para Wei Kun com um olhar neutro e lentamente desembainhou sua espada divina, Purita. A maior parte do seu poder de luta veio desta arma, ou pelo menos o que ajudou durante esta competição em particular. Afinal, sua classe lendária era um grande comandante, e era aquela que se concentrava em liderar um exército. Todas as suas habilidades de classe tratavam de fortalecer e manobrar uma força sob seu comando, o que lhe permitiu se destacar em seu trabalho como o comandante militar de mais alto escalão da Umbra, mas obviamente não era tão útil para uma luta PVP 1 contra 1. Foi por isso que Wei Kun se atreveu a provocá-lo, apesar de saber que o soldado desdobrado era um verdadeiro membro do Núcleo Azul e alguém com poder quase equivalente ao Sublime dentro da estrutura da Umbra. Aliás, a resposta do soldado desdobrado de desembainhar calmamente sua lâmina elegante e apontá-la para seu inimigo com uma expressão séria foi muito legal. Muitos membros principais acenaram com a cabeça em apreço e respeito pelo seu grande comandante, enquanto a multidão, independentemente do sexo, desmaiou. O próprio Wei Kun sorriu trêmulo e começou a suar. Seu principal membro oponente exalava uma aura que fez o escocês sentir uma temida sensação de morte instantânea. Afinal, conhecendo as limitações de sua classe, Deployed fez questão de treinar brutalmente sua técnica de esgrima, e até solicitou pagamento adiantado de Sublime para investir tudo na aquisição de todo o conjunto de habilidades de espada de Draco. Depois que os dois lutadores trocaram suas cortesas, Amber pediu que a batalha começasse, e Deployed imediatamente avançou como uma bala, apontando a ponta de sua lâmina para a garganta de Wei Kun. Aliás, o sujeito simplesmente pulou e passou por cima do ataque implantado como um acrobata e deixou algo no chão. Justin Davis olhou para baixo para ver o que havia ali, apenas para ver uma pequena bola preta que estava acesa com um fusível que estava prestes a atingir o fim do seu comprimento. Imediatamente, ele recuou, bem a tempo de evitar ser pego por uma explosão. Wei Kun, que havia pousado do outro lado da arena, virou-se e sorriu arrogantemente, segurando outra bola preta acesa na mão. Ele então jogou no local do soldado destacado, antes de recuperar outro. Bandoleira, classe épica, rank 3, habilidades, gênio acrobático, passivo, gênio de engenharia, passivo, presente sombrio, ativo, por favor, me perdoe. Ativo, barragem, ativo. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 50, em 10, Int 10, SPR 10, Chá 20, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 170%. Dificuldade de classificação, 40%. Armas de classe, explosivos. Habilidades de classe, qualquer destreza. Gênio acrobático, habilidade passiva. Efeito, como um mestre em movimentos hábeis, você é capaz de erguer seu corpo no ar de maneiras que seriam impossíveis para todos os outros. Sua velocidade de movimento, que deveria ser ótima devido à sua alta estatística de destreza, torna-se normal, canalizada para seus saltos, flexibilidade, equilíbrio e reações. Gênio da engenharia, habilidade passiva. Efeito, como bandoleira, você possui todo o conhecimento de engenharia necessário para forjar uma ampla gama de explosivos para seus propósitos. Você também pode comprar explosivos em qualquer loja por 10% do preço e pode comprar matérias-primas necessárias para fazer explosivos por 1% do preço. Dark Presente, habilidade ativa. Efeito, dê um lindo presente ao seu inimigo, um presente que pode deixá-lo destruído em pedaços no momento em que você se afastar. A eficácia disso depende do alcance entre você e o alvo, bem como da diferença de carisma entre suas duas classes. Nota: o dano causado depende do tipo de explosivo apresentado na embalagem. Tempo de espera, 1 hora. Por favor, me perdoe. Habilidade ativa. Efeito, implore perdão ao seu inimigo e, em seguida, apresente-lhe uma oferenda que irá acalmar a intenção de matar que ele tem para fora de você. Depois de voltar, esta oferta acenderá de uma forma espetacular. Nota: só pode ser feito quando estiver com 10% de HP ou menos. Cooldown, uma vez por batalha. Barragem, habilidade ativa. Efeito, jogue fora um grande número de seus explosivos armazenados de uma só vez, bombardeando uma área com sua luz magnífica enquanto todos aqueles presos lá dentro se transformam em pó. Dependendo do tamanho da área,
Sua munição, dano e precisão serão afetados. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 5 minutos. A bandoleira era uma classe baseada em destreza e carisma, onde a destreza desempenhava um papel crucial em seus movimentos acrobáticos e habilidade ao lançar bombas, enquanto o lado carisma trabalhava para garantir que suas táticas desprezíveis e desavergonhadas funcionassem. Sim, essa aula era perfeita para alguém como Eikunt, e foi por isso que ele passou no objetivo de aumento de classe na primeira tentativa. O soldado desdobrado franziu a testa ao ver outra dessas detestáveis bombas sendo atiradas contra ele, forçado a evitá-la mais uma vez por não ter escudo ou qualquer habilidade defensiva, o que o colocou em desvantagem. No entanto, quando Eikunt jogou mais uma bomba, o soldado desdobrado ficou irritado e atacou a bomba que se aproximava com sua espada. Isso fez o Eikunt zombar de sua tolice, apenas para ficar chocado quando uma longa lâmina de luz irrompeu da ponta da lâmina do soldado desdobrado, cortando a bomba que ele jogou e correndo em sua direção. Este ataque repentino fez com que o Eikunt empalidecesse, pois ele ainda estava no ar e não conseguia se mover facilmente. Sem outra escolha, ele só pôde exibir uma expressão cruel e explodir uma de suas bombas menores e mais fracas destinadas ao assédio, usando a força para inclinar a cabeça. O corte inesperado do soldado desdobrado acabou arrancando apenas um pedaço de sua orelha, mas a dor disso foi suficiente para fazer o Eikunt se sentir um pouco tonto. Quando ele pousou trêmulo, ele olhou para o soldado desdobrado com choque e incompreensão. Como você fez isso? O Eikunt rugiu de medo. Afinal, ele conhecia há muito tempo as habilidades desse chefão, mas nunca tinha visto nenhuma habilidade ou passiva que permitisse ao sujeito fazer tal movimento. E foi por isso que foi pego completamente desprevenido. A única maneira pela qual Deployed poderia possuir tal habilidade. Os olhos de Eikunt baixaram para a lâmina maravilhosa em suas mãos. Implantado viu para onde ele estava olhando e brandiu sua lâmina no estilo de um esgrimista, sorrindo levemente ao fazê-lo. Isso disse ao Eikunt que suas suspeitas estavam certas. O que o deixou ainda mais cauteloso foi que ele não sabia os detalhes exatos da lâmina e quais outros benefícios ela proporcionava ao soldado desdobrado. Purita, espada classificação, divino durabilidade, max. Refeitos, passivo 1, extrema finesse. O usuário é capaz de maximizar seu manejo com a espada em um grau extremamente alto enquanto estiver de posse da espada. A velocidade dos ataques aumenta em 120%, enquanto a taxa crítica aumenta em 60% por ataque. Passivo 2, luz da espada. Cada ataque com esta lâmina pode invocar a luz da lâmina, uma onda que pode se estender por até 1 km em qualquer direção e pode assumir qualquer forma. Ativo 1, condensar. Concentre todos os movimentos da espada em um único golpe, liberando todas as habilidades ou técnicas relacionadas à espada que você possui em um único alvo. O poder dessas habilidades depende do número de habilidades, técnicas de espada conhecidas pelo usuário. Tempo de espera, 1 dia. Ativo 2, velocidade. Aumenta a velocidade de ataque e movimento em 300%. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 7 dias. Descrição. Esta é a lendária espada Purita, uma lâmina perdida na história da Bondless e uma das primeiras 10 já criadas pelas mãos do grande deus ferreiro, Hefesto. Ele tem a capacidade de conceder ao usuário domínio total sobre a esgrima quando empunhado e aumentar bastante sua velocidade sob demanda. Se o Eikunt pudesse ver isso, ele se desesperaria e entenderia exatamente como Deployed foi capaz de acompanhar Slimfati e Sense durante os torneios anteriores. O poder de sua arma divina não reside em ataques extravagantes, mas em aumentar adequadamente o poder de seu portador para obter a melhor esgrima possível. Os únicos que conheciam os detalhes de sua espada eram aqueles que encontraram, os 5 generais e a essência, bem como seus aliados do país central. O Eikunt cerrou os dentes quando viu um soldado desdobrado começar a balançar sua espada em grandes velocidades, enviando ondas de luzes de espada para ele com formatos diferentes. Sabendo que estava em uma situação difícil, o sujeito sobrecarregou suas acrobacias e começou a saltar de uma maneira ainda mais surpreendente do que os Flying Grisons. Usando sua velocidade de reação e flexibilidade bastante aprimoradas, ele identificou as trajetórias de cada ataque e manobrou seu corpo no ar para evitá-los. Os olhos de Deployed se estreitaram enquanto o sujeito com Kilt continuava a realizar essa façanha. Estava claro que isso poderia durar um tempo,
o que a Deployed não tinha a intenção de tolerar. Como tal, mesmo enquanto balançava a lâmina para suprimir o Waykunt, ele se aproximava da área geral do escocês lenta e firmemente. Isso também teve o efeito de dar ao Waykunt uma janela de tempo mais estreita na qual ele poderia prever a trajetória de cada ataque e uma janela ainda mais estreita onde ele poderia serpentear por eles. Percebendo que seria lentamente empurrado para fora do ringue se isso continuasse, o Waykunt de repente mudou a maneira como se movia. Movendo-se para o lado para evitar o ataque, ele começou a serpentear para frente, esquivando-se dos ataques e ao mesmo tempo diminuindo rapidamente a distância entre ele e o soldado desdobrado. Vendo isso, Deployed sentiu que seu oponente não estava tramando nada de bom e interrompeu seu próprio avanço. No entanto, já era tarde demais. Waykunt julgou que sua distância era suficiente para que seu plano funcionasse. Como tal, ele ativou sua habilidade, Dark Present. Infelizmente para Deployed, a habilidade passou no teste de carisma, já que ele vinha investindo pontos de atributos em destreza e força desde que conseguiu a classe para maximizar suas habilidades com a espada. Ele teve sorte de a classe Grande Comandante ser parcialmente baseada em carisma, o que lhe deu muito mais do que o cara comum, mas não se comparava ao Waykunt, que investiu em destreza e carisma, enfeitado com acessórios de apoio em seu corpo que aumentavam os efeitos dos dois. Imediatamente, a animação da habilidade tomou conta. O soldado desdobrado embainhou sua espada e permaneceu onde estava enquanto o Waykunt se aproximava, também tomado pela animação da habilidade. Caso contrário ele teria simplesmente enfiado uma bomba na garganta do desdobrado a essa distância. O Waykunt então sorriu obsequiosamente e um presente embrulhado se materializou atrás dele, que ele então apresentou ao membro principal que o recebeu com uma carranca. O Waykunt então esfregou a mão como um comerciante imundo e curvou-se para Deployed, que apenas o dispensou. No momento seguinte, o Waykunt pulou para trás e zombou quando o pacote explodiu em luz, explodindo com um estrondo significativo quando os olhos de Deployed se arregalaram em choque. Todas essas ações foram feitas automaticamente contra a vontade deles, desde expressões até movimentos. Isso fazia parte do charme e do horror das habilidades baseadas em carisma. Assim que o Waykunt recuperou o controle de si mesmo, seu sorriso de Oligan desapareceu enquanto ele olhava para a fumaça da explosão com uma expressão séria. Ele havia usado uma de suas bombas incomuns naquele, que era o limite do que ele poderia fazer sozinho. No entanto, ele empalideceu quando viu um soldado destacado sair da fumaça envolto em um escudo azul. Ele tinha um pingente rachado na mão, ao qual fez uma careta e depois jogou fora. O próprio homem estava completamente ileso e olhou para o Waykunt silenciosamente, brandindo sua lâmina elegantemente mais uma vez. A batalha até este ponto deixou a multidão em silêncio e apreensiva. Assistir às acrobacias de Waykunt era apenas o epítome do que é legal, não importa a sua aparência, e a façanha de lançar bombas era cativante em certo sentido. Houve também o soldado destacado, calmo, composto e disciplinado, que permaneceu irrestrito durante toda a luta. O Waykunt sabia que ele estava em uma situação de vida ou morte agora, com o quão perto ele ainda estava do Deployed. Se o sujeito pulasse um pouquinho, ele estaria em cima dele, pronto para cortá-lo em pedaços. Temendo isso, o Waykunt ativou sua habilidade barragem. De repente, foi como se ele tivesse desenvolvido as 1000 mãos do Buda quando começou a lançar todos os tipos de bombas que mantinha em seu inventário como uma arma semiautomática. Ele os jogou em um arco para dominar Deployed de cima para baixo antes de jogar o resto de frente para impedi-lo de correr. Este bombardeio aéreo e direto fez os olhos de Deployed se arregalarem em choque, e ele olhou para o solene Waykunt com um brilho nos olhos. Apesar de estar apressado, a expressão estoica em seu rosto permaneceu. Ele então falou em um murmúrio, sendo esta a primeira vez que abriu a boca desde o início da partida. Para me forçar a usá-lo tão cedo. Tudo bem, vamos ver o quão potente ele é no PvP. Implantado então abriu os olhos mais uma vez quando uma luz etérea cercou seu corpo. Ele ativou a segunda habilidade ativa da espada Purita, Velocidade, que aumentou sua velocidade de ataque e movimento em 300%. Com brilho em suas pupilas marrons, ele avançou em velocidades que criaram uma pequena nuvem de poeira atrás dele. Assim como Waykunt evitava disfarçadamente as luzes de sua espada usando acrobacias, o soldado desdobrado fez o mesmo usando a velocidade que possuía, passando por explosões que ocorriam ao seu redor o tempo todo,
cobrindo toda a arena sequencialmente. Muitas bombas foram evitadas por Deploy enquanto ele se movia assim, enquanto outras eram cortadas, mas ele já havia passado por elas antes que pudesse liberar sua carga sobre ele. O rosto de Eikunt mostrou horror absoluto ao ver o companheiro em chamas lançar todos os seus ataques e perto dele em velocidades que ele mal conseguia acompanhar. A multidão também se levantou, todos observando o que estava acontecendo com antecipação, sangue fervendo e choque. O Eikunt rugiu e jogou fora todos os seus explosivos reservados que esperava guardar para o golpe final, liberando todas as suas bombas de classificação incomum. Isso não conseguiu impedir Deployed, que colocou todo o seu foco para encerrar esta batalha. Ao se aproximar de Eikunt, ele ergueu sua lâmina e ignorou as bombas que atingiram seu corpo, pois elas foram repelidas por barreiras azuis que continuavam aparecendo a seu redor, manifestadas por ornamentos que o grande comandante usava em diferentes partes de seu corpo para garantir sua segurança. Sua lâmina então começou a brilhar com uma luz resplandecente enquanto a energia era arrastada para ela. Deployed arregalou os olhos ao ativar a primeira habilidade ativa de Purita, Condensar, que lhe permitiu combinar todas as habilidades e técnicas de espada em um golpe final. Como ele possuía todas as 360 habilidades de espada de Draco, elas foram lentamente comprimidas na espada divina, desde a habilidade de espada 1, corte inclinado até a habilidade de espada 360, contra-abate. Todos eles comprimiram e condensaram sua energia na lâmina, formando uma luz branca enquanto Deployed disparava pela arena, rasgando tudo ao meio enquanto ele atravessava como um desastre natural passando. O tempo parecia ter parado neste momento enquanto a multidão estava congelada com os queixos caídos. Até mesmo o próprio Eikunt que estava assistindo isso acontecer com um olhar de estranha surpresa. Implantado, que estava revestido por um brilho branco, manteve seu rosto calmo enquanto seus olhos se conectavam com Eikunt, que agora estava bem diante dele. De repente, ele sorriu levemente, o que chocou o impotente bandolier. No entanto, uma vez que Deployed passou por seu corpo e deu um passo atrás dele, sua habilidade chegou ao fim quando Eikunt parou de atirar bombas. Implantado, embainhou casualmente a espada enquanto abaixava a cabeça, o que anunciava a hora de continuar se movendo. Imediatamente, o corpo de Eikunt explodiu em uma luz branca enquanto ele sofria os efeitos de 360 Sword-Kill simultaneamente, destruindo completamente. Implantado então saiu calmamente do palco enquanto dizia, "É a minha vitória." Neste momento, a multidão explodiu em aplausos tão altos que abalou toda a arena. Os membros principais que estavam assistindo exibiram várias expressões, muito respeito e horror. Sublime fez uma careta ao perceber que o equilíbrio de poder entre ela e Justin Davis se tornaria tênue com esse tipo de exibição. Essence Stalker cruzou os braços com um sorriso, sorrindo amplamente. Interessante. Espero conhecê-lo mais tarde. Posso finalmente ter uma partida interessante. Vencedor da 11ª partida, Soldado Desdobrado. Amber então se aproximou e convocou a próxima partida, que muitos caras estavam ansiosos porque envolvia duas adoráveis senhoras. 12ª partida, Gently Flower vs Maple Forest. Da esquerda, uma donzela esbelta entrou no palco. O Grandmaster de Kamizu pode não ter tido muita adoção, mas seu rosto era oval e bonito de uma forma refrescante. Na presença dela, não se pensaria nela de maneira sexual, mas ainda assim adoraria vê-la sorrir porque era uma visão agradável. Seus olhos eram pretos claros e seus longos cabelos até a cintura eram de uma cor verde profunda. Ela ainda manteve seu vestido de verão simples com bordado florido branco como a neve, assim como sua pele clara e macia, junto com um par de sandálias que envolviam seus tornozelos, aperfeiçoando seu visual fresco e limpo. À direita, estava uma mulher de pele caramelo que era um colírio para os olhos. Afinal, Maple Forest não era uma garota comum. Ela era latina. Como se pode imaginar, ela veio com um pacote completo que fez desta a denominação a deusa no coração de muitos homens, ou seja, lábios grossos e vermelhos, rosto esguio com olhos afiados, seios grandes e empinados junto com um umbigo achatado, quadris largos. E um pêssego volumoso que Rambunctious classificou como S. Para completar, sobrancelhas pesadas franzidas como se ela tivesse algo em mente, e ela era alguém que conseguiu fazer a multidão bater e uivar como feras selvagens. As senhoras olhavam para os rapazes com desgosto, mas os homens também olhavam de volta com desdém.
Apontando para o nariz, eles repreenderam as mulheres por ousaram olhar para elas daquela maneira depois de fazerem tanto barulho quando os competidores do sexo masculino chegaram mais cedo. Sentindo-se sem palavras, por aqueles sujeitos ousarem apontar um duplo padrão tão óbvio, as senhoras permaneceram quietas. Isso deixou os rapazes sentindo-se incomparavelmente revigorados enquanto continuavam fazendo barulho para uma beleza adorável e outra sexy. Nota do autor: Gently Flower parece uma versão um pouco mais curta de Sakura de Fate. Stein de Maple Forest se parece com Michiko Malandro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.